Amigos e amigas, bom dia, paz e saúde para vocês. Hoje vamos mudar um pouco o nosso roteiro em função de necessidade técnica. O que aconteceu foi que nós tivemos que interromper momentaneamente a análise do livro A Caminho da Luz que vínhamos praticando em função, como eu disse, de problemas técnicos. Nós teríamos então um interregno aí de aproximadamente 2 semanas. E para que isso não ficasse em aberto, nós decidimos gravar 2 vídeos, deixando um pouco atrás o livro A Caminho da Luz. Depois desses 2 vídeos, logicamente, voltamos novamente ao nosso trabalho, que é a discussão, a análise com convidados e convidadas do livro A Caminho da Luz. Pois bem, feito este esclarecimento inicial, vamos ao nosso assunto de hoje. Vamos falar com vocês de um personagem muito conhecido de todos nós que fizemos lá no passado o nosso primário, lá o nosso primeiro grau, né? Na nossa época chamava-se ginasial. Então, e lá nós tomamos contato, tomamos conhecimento com um ser, com um personagem histórico, que é de todos nós conhecidos. Nós nos referimos ao visigodo Alarico. Aliás, o rei dos visigodos, Alarico. Os godos, como nós recordamos, eram um povo originário, me parece, mais ou menos do norte da Europa, mais ou menos aí da região onde se situa a Suécia. Os godos dividiam-se em duas ramificações: os visigodos e os ostrogodos. Alarico era do ramo dos visigodos. E como todos os povos da Europa Ocidental, naquela época, vivia sob o domínio de Roma. Roma dominou, como nós sabemos, praticamente a metade do mundo, do planeta. Toda a parte ocidental do planeta pertencia a Roma. Os godos eram um povo nestas condições. De sorte que Alarico, ainda jovem, deixou o seu povo e foi para Roma. Alarico sempre demonstrou ser, além de um líder nato, inconteste, Alarico era também um grande estrategista militar. E daí, ingressando nas forças imperiais do Império Ocidental, o Império já desde aquela época já se dividia em 2, né? O Império Ocidental, com sede em Roma, e o Império Oriental, Romano Oriental, com sede em Constantinopla. Então, Alarico ingressou nas Forças Armadas do Império Ocidental, Império Romano Ocidental, e galgou posições de destaque logo em seguida, em função exatamente da sua capacidade militar. Ele era um estrategista nato, ele era um militar nato. E aconteceu que depois, já passado algum tempo, Alarico, quase no topo da hierarquia militar, para não dizer o topo da hierarquia militar, vamos dizer quase no topo da hierarquia militar, respeitadíssimo como militar, como estrategista, como eu acabei de dizer. Alarico, então, alimentou um sonho, uma coisa muito íntima dele. Era o grande desejo, talvez inconfesso, de Alarico, era ser o comandante das forças imperiais. E com isso ele contava. Mas César não o nomeou.
preferiu lá outro general qualquer. Alarico se tomou de uma revolta íntima muito grande, um desconforto moral absurdo que dá para a gente concluir hoje uma personalidade como Alarico. Ele não aceitou aquilo de forma nenhuma. E tanta revolta tomou conta de si que ele abandonou a carreira militar em Roma e voltou ao seu povo. Voltou lá ao povo visigodo. E dali ele se tornou rei, logicamente em função do passado dele nas forças armadas do Império. Ele se tornou automaticamente rei dos visigodos. E aí ele começou a construção de um projeto que ele tinha como algo inarredável da sua personalidade. Era o projeto de destruir Roma. Alarico queria, a partir daí, destruir Roma. E para isso ele trabalhou. Fez do seu povo um povo tinha tendências guerreiras, mas fez do seu povo ainda mais guerreiro e trabalhou com seu conhecimento de estratégia militar, trabalhou para transformar o seu povo realmente num exército de valor, com os mesmos valores que ele aprendera em Roma. E isso ele conseguiu com o passar do tempo. Alarico decidiu que havia chegado o momento de jogar as suas tropas na estrada em direção a Roma, em direção ao seu objetivo, destruir Roma, custe o que custasse. E assim ele iniciou a sua trajetória. Infelizmente, meus amigos e minhas amigas, uma trajetória de dor, de sangue. Alarico parece que, com o ódio que ele desenvolveu em si contra Roma, ele superou qualquer barreira de ordem moral. Ele passava por cima de tudo e de todos. E assim ele seguiu. Ele iniciou a sua trajetória pela Trácia. Eu não sou, quero falar com vocês agora, não sou nenhum doutor, nenhum professor de geografia, mas eu vou tentar construir a trajetória de Alarico usando inclusive a nomenclatura atual. Ao invés de Trácia, aonde ele iniciou a sua marcha, eu vou falar Portugal, porque me parece que realmente a Trácia localizava-se no que hoje é o território português. Ele iniciou ali a sua caminhada, e já iniciou matando, derramando lágrimas, transformando a sua trajetória num rio de lágrimas e de sangue. Alarico seguiu, atravessou o que hoje seria o território português. Vejam vocês, meus amigos, nós não estamos falando aqui de cidades, não. Estamos falando de regiões, de países, hoje países. Portugal, ele atravessou Portugal, seguiu em direção ao norte. Ele teve logo em seguida o território que hoje é da Espanha. Não sei como se chamava à época, hoje é Espanha. Ele atravessou a Espanha, pisoteando em tudo e em todos, destruindo, não medindo as consequências dos seus gestos, dos seus atos. E vale dizer que o povo dele caminhava no mesmo diapasão. E assim ele atravessou o território hoje conhecido como Espanha. Logo em seguida, sempre em direção ao norte, ele adentra o território que hoje é a França, arrasando tudo e todos, e foi em frente. Depois da França, eu penso que ele bordejou ali, mais ou menos a leste, as terras que hoje são conhecidas como Bélgica, para chegar ao seu destino, a Itália, a chegar a Roma, ao seu objetivo. Seguiu em frente a Alarico. Depois
da Espanha, depois da França, ele finalmente divisou lá longe a Itália. E seguiu. A sua marcha de sangue, de dor, ele seguiu. Mas antes de alcançar a Itália, ele bordejou, ele atravessou o território que hoje é a Grécia. E interessante notar, meus amigos, que em Atenas, por um motivo que só Deus sabe, Alarico não destruiu nada. Alarico passou pela Grécia para atingir a Itália sem causar uma lágrima, por assim dizer, sem causar uma gota de sangue. Atravessou em paz. Atravessar da Grécia, aí sim ele atingiu a Itália e chegou a Roma. Cercou a cidade de Roma, esperando o momento certo para entrar na cidade e cumprir aquele desejo que ele trazia consigo, destruir a cidade de Roma. Vocês vão me perguntar, mas cadê o exército romano? Cadê as tropas de César, que dominavam o mundo inteiro, a parte ocidental pelo menos? E a resposta, na minha opinião, está exatamente aí. O Império Romano cresceu tanto, dominou tanto, que as suas tropas estavam espalhadas pelos seus domínios. E ficou em Roma apenas uma pequena guarnição para defender a cidade. Até porque, meus amigos, ninguém pensava na época, ninguém tinha coragem de tentar qualquer coisa contra a sede do Império. As forças romanas eram por demais poderosas para, digamos assim, amedrontar qualquer povo, qualquer nação que tivesse, porventura, esse pensamento no cérebro. E ninguém ousava tocar em Roma. Mas Alarico cercou a cidade e eis que sobreveio com o tempo uma peste, dizimando populações diuturnamente. E, com um detalhe, o rio, parece que o Tibre, que abastecia Roma, estava nas mãos de Alarico, e poderia fazer daquelas águas certamente o que bem entendesse. A alimentação, as fontes de alimentação bloqueadas, de sorte que foi se aproximando do povo romano, do povo de Roma, foi se aproximando da cidade a sede e a fome, agora aliada também à peste. Historiadores são quase que unânimes hoje em concordar que Alarico não invadiu a cidade porque sabia que corria um grande risco de contaminar as suas tropas com a peste, razão pela qual ele decidiu matar aquele povo, um a um, de sede, de fome e de doença. E assim ele fez. O tempo foi passando. Acontece que, nesta época, tinha lá, dentro dos muros de Roma, um padre. Na verdade, ele nascera na África, mas ele era cidadão romano, porque Roma também dominava a África. E ele era um cidadão romano, apesar de ter nascido na África. Eu me refiro ao bispo Agostinho, que os católicos hoje veneram como Santo Agostinho. Agostinho estava em Roma, Agostinho estava preso também nas muralhas de Roma. E como era, eu diria até que normal em sua índole,
Agostinho tomou uma decisão temerária, perigosíssima, suicida, a decisão de atravessar os muros de Roma e ir ao encontro de Alarico. Uma loucura. Uma loucura, mas Agostinho assim procedeu. E levando como arma, na minha opinião, levando como arma apenas o seu crucifixo, ele avançou a pé, cabeça erguida, intimoratamente, ele avançou rumo às tropas de Alarico, que ali estavam todas. Ele foi atravessando barreira por barreira, fileira por fileira de soldados, tão maus, tão ferozes como seu chefe. Agostinho não teve medo e foi passando por entre a soldadesca de Alarico, que não tiveram nenhum deles a coragem de tocar num fio de cabelo de Agostinho. E o bispo Agostinho atravessou por meio de todo esse povo e chegou à tenda de Alarico. O que eles conversaram, só Deus sabe. Mas o certo é, minhas amigas, meus amigos, que ali, frente a frente, ficaram dois seres humanos. Um voltado para a prática do bem, bispo Agostinho. O outro, a encarnação da maldade, do mal, Alarico, rei dos visigodos. Esses dois homens ficaram sempre frente a frente. Seja lá, o que tenham conversado. O fato é que, depois desta conversa, depois dessa entrevista, olho no olho, Alarico levantou barraca e deixou Roma. Bom, foi uma vitória maravilhosa do bem. Foi uma vitória maravilhosa do amor. Agostinho tinha conseguido o que parecia e parece até hoje impossível: demover Alarico de um projeto que ele acalentava desde que deixara Roma. Destruir Roma era o projeto dele. Mas ele foi embora. O tempo passou e a cidade foi se restabelecendo aos poucos. E meus amigos, minhas amigas, mas o sonho durou pouco. No ano de 410, se não me falha a memória, 410, é isso mesmo, da era cristã, Alarico retorna, talvez com mais ódio, com mais raiva do que ele havia deixado aquela cidade. Ele retornou. E aí, meus amigos, minhas amigas, não teve mais um Agostinho para defender a cidade. Alarico entrou em Roma, saqueou, acabou com a cidade. E, como nos registra a história, não deixou senão pedra sobre pedra. Destruiu tudo. Extravasou certamente aquela mágoa, aquele ódio, aquele rancor que ele tinha guardado dentro de si por tanto tempo. E desnecessário dizer para vocês que aconteceu o que acontecia na época, aquela idade média, ninguém tinha segurança. Alarico, as tropas de Alarico fizeram aquilo que se fizeram em todos os lugares por onde passavam, não só Alarico, mas todos os povos guerreiros daquela época. Eles raptavam as mulheres não matavam. Levavam consigo para servirem de escravas sexuais para as tropas. O restante, velhos, homens, crianças, que passasse na frente de Alarico, era
passado pelo fio da espada daquele guerreiro sem alma. E foi o que aconteceu. Meus amigos e minhas amigas, é difícil acreditar hoje, mas existiam seres capazes de tudo isso. E Alarico foi apenas um deles. Mas os séculos se dobraram sobre si mesmo e de 410, a destruição de Roma, a 2021, onde estamos, já se passaram 17, quase 18 séculos, ou seja, 1700 a 1800 anos. Nesse interregno de tempo, é claro que Alarico reencarnou. E não reencarnou em condições boas, não. De forma alguma. Foram encarnações pesadas, certamente. Não porque Deus vou castigar o Alarico, não, a consciência, a própria consciência da pessoa, por mais embotada que seja, um dia há de despertar, mais cedo ou mais tarde. E o certo é que nesses 1700 anos, Alarico reencarnou algumas vezes, com toda certeza. Pois bem, eu não conheço as reencarnações de Alarico. Ouço dizer aí que são conhecidas duas. Eu não conheço. Eu conheço uma que eu vou falar para vocês agora. Alarico reencarnou no Brasil. Ele esteve entre nós. E depois de uma existência em situações difíceis, que eu vou falar com vocês no próximo vídeo, ele desencarnou e depois da desencarnação, pelo bendito lápis de Chico Xavier, Emmanuel vem nos contar a vida do guerreiro Alarico aqui no Brasil. Foi uma vida difícil. E eu vou falar para vocês. Eu não, Emmanuel. Não. O próprio Alarico, através do lápis do Chico Xavier, nos conta o que aconteceu. Espero vocês, então, no próximo vídeo, que será aproximadamente dentro de uma semana. E quero, antes de terminar, me permitam fazer um pedido. É que se inscrevam no nosso canal e assine lá o sininho, assinale o sininho. Desse modo, vocês receberão todas as nossas matérias, que, se Deus permitir, da agora para frente vai ter uma sequência mais ou menos constante, de uma vez por semana. Mais do que isso, infelizmente, nós não damos conta de produzir, mas pelo menos uma vez por semana nós estaremos aqui trazendo com vocês a análise do livro A Caminho da Luz. E nos intervalos possíveis vamos trazer sempre uma notícia que interessa a nós hoje, como seres em evolução, seres em esclarecimentos. E quero também deixar o meu abraço fraternal aos companheiros lá de Uruana, do grupo de estudos da Casa Espírita Eurípides Barçanufo. A todos, o meu muito obrigado pela paciência em me ouvir.